Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Informe do trabalhador. Olá, eu sou Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tudo bem? Cerca de 6 milhões de brasileiros são trabalhadoras e trabalhadores domésticos no país hoje, segundo o IBGE. Boa parte deles está longe de ter uma formalização digna e acesso a direitos trabalhistas e previdenciários básicos, incluindo os creches para seus filhos. Isso sem contar as centenas de casos de trabalho doméstico escravos e de tráfico de pessoas, cada vez mais denunciados e noticiados. O ano de 2025 marca os 12 anos da PEC das domésticas e os 10 anos da lei que regulamentou o direito dos empregados domésticos. Embora o Brasil tenha criado leis, ainda é preciso avançar muito no seu cumprimento, o que exige fiscalização efetiva e maior conhecimento efetivo da legislação por parte dos empregadores. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 3 minutos em Campos, já voltamos com Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram, na Alexa, é só dar um comando, Alexa, ouvir a Folha FM nos aplicativos de rádio. Daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast também, para você ouvir aí na melhor hora do dia, logo mais reprise na Plena TV. Voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos tem agora, neste momento tem sol, né? Aquele solzinho fraquinho, mas tem 18 graus. A previsão para hoje é de 27 de máxima, foi 13 a mínima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa, estamos conversando com duas jornalistas e falando de futebol, que é muito legal para a gente começar esse dia aí. Copa do Mundo de Clubes movimenta a internet, movimenta as rodas de conversa, a imprensa, né? Cada um tem sua opinião, a sua visão, cada um defende aí o seu clube, e a gente que tenta trazer um pouco também, é claro, do clubismo, né? A gente tem o time da gente, mas, sobretudo, a parte técnica, tática, física de cada potência dessa mundial que está disputando a Copa do Mundo de Clubes. E nós vamos falar de próxima fase agora, os clubes brasileiros que avançaram, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. E eu estava vendo aqui numa pesquisa rápida, vem logo aí no GE, tem aqui: você se lembra em 1994? Esse cara era tão rápido, ele era barbaridade. Ele fez um gol em Campos, no Americano, e eu tinha um narrador. Na época eu era chefe da equipe de esportes e era ponta, né, que fala, era setorista, era repórter de campo. E o narrador não viu, não vou falar o nome, essa história não é legal, então deixa pra lá, não vou falar o nome do narrador. O narrador não viu, ele pegou a bola pela esquerda, atravessou a entrada da grande área e mandou uma bala, uma canhota pra dentro do gol. E eu não vou nem falar como que o cara narra, senão vai ter gente que vai lembrar. E foi gol.
E aí eu tive que entrar lá como repórter atrás do gol. Falei, gente, foi gol, pelo amor de Deus. Então, o Godofredo Cruz tremendo, né? Sei lá, acho que 15 mil pessoas naquele estádio, para ver o Flamengo, que tinha exatamente ele, que desafiou o Baia, o próximo adversário do Flamengo, que é o Sávio, grande Sávio. Sávio. E depois ele me deu uma entrevista, eu falei, rapaz, como é que foi aquele gol ali? Eu falei, acho que nem eu vi. Eu falei, eu lembro disso. Aloysio, então peço a você, nesse desafio aqui, em 1993, o Flamengo ganhou o Baia por 3-1. Foi num torneio. O último gol foi Sávio. O último gol dele. Então, Aloysio, peço a você para abrir esse bloco aí, por favor. Sabe, quando começou era o Diabo Louro da Gávea. Aí a sogra dele era evangélica. Não gostou. Aí pediu e mudou para Anjo Louro da Gávea. Teve uma carreira longeva no Real Madrid. Por muito tempo no Real Madrid. A gente, vamos lá. Chega a hora da verdade, né? Que Copa do Mundo, tanto de... lógico, a Copa do Mundo de seleções existe desde 1930, né? Já mudou formatos também, né? Não foi sempre o mesmo formato. Mas nas últimas edições, a Copa do Mundo de Clubes segue esse formato, que é a primeira fase, né? Ponto corrido, classificam 2, né? 36, e aí classificam 2 de cada grupo, né? E aí vamos para as oitavas, quartas e semifinal. Perdeu, dançou, sai fora, né? E é o chamado, por isso chamado mata-mata, né? O brasileiro chama mais popularmente mata-mata. Começa às 13 horas de sábado, com 2 brasileiros. É o único oitavo que você tem uma garantia da passagem de um brasileiro para as quartas, que são Palmeiras e Botafogo. Você tem, às 13 horas, às 16 horas do mesmo dia, o Fluminense contra a Inter de Milão, e no domingo às 17 horas, Flamengo e Bayern de Munique e Flamengo. Qual a expectativa de vocês para os 3 jogos? Eu comecei com Maria Laura, o primeiro bloco, começo agora com Silvana. Sem clubismo. Sou eu? Não, é sem clubismo mesmo. Palmeiras e Botafogo, até antes estava falando, eu acredito que o Palmeiras passa. Eu acho que é um jogo que, normal, assim, vamos dizer, pode ser Mundial de Clubes, é um jogo para páreo, mas eu acho que o Palmeiras passa e o Botafogo, pelo que eu tenho visto, o Botafogo e o Palmeiras jogar. Primeiro que o Palmeiras tem mais tempo com a Abel, que tem feito, apesar que é aquele jeito do Palmeiras jogar, que é pragmático, aquele jeito, vai ganhar, mas vai pegar o Botafogo também, que eu não vejo também tantas... Além da diferença, eu acho que o Igor Jesus difere muito, mas eu não acredito na vitória do Bota, não. Eu acho que vai passar o Palmeiras, tá, nesse jogo. E qual foi o outro? No mesmo dia, às 16 horas, no sábado, você tem Fluminense e Juventus. Perdão, Fluminense e Inter de Milão. Inter de Milão, apesar também que eu acho que a Inter não tem vindo bem, mas a Inter de Milão passa com tranquilidade o Fluminense. Isso também sem clubismo, sem ficar botando mais pelo jogo que o Fluminense tem feito, acho que Inter de Milão passa com tranquilidade, né? E o Flamengo e o Bayern muito favorito, muito, vejo, né? Pode dar Bayern, eu quero que não, eu esteja errada, mas acho que vai dar jogo. Como nos outros, eu acho que Palmeiras é um clássico nacional e Botafogo vai ser um grande clássico, vai ser páreo a páreo, mas o Palmeiras ganha. Fluminense e Inter de Milão, acho que não tem jogo, acho que Inter de Milão encaçapa o Fluminense, pelo que eu vejo, e Bayern. E Flamengo tem jogo, eu acho que o Felipe Luiz vai jogar a Vera, não vai retrancar, porque se retrancar, vai levar sacode do Bayern, então...
com os atacantes que tem o Bahia. Então, e também tem que ficar muito de olho, né, nas bolas alçadas, porque tem o Cani que mete bola ali de cabeça, mas eu acho que vai ter jogo, sim, mas o Bahia é amplo favorito do Flamengo também. Maria Laura. Então, como eu havia dito, né, Palmeiras e Botafogo, tinha até comentado com ela antes, que eu acreditava no Palmeiras, mas se você for analisar os jogos, eu acho que futebol também não é só talento, não é só jogo, eu acho que é muita raça também. Isso é uma coisa que o Botafogo tem mostrado, assim, no meu ver, é que não desiste fácil, entendeu? Então eu aposto na vitória do Botafogo. Eu aposto na vitória do Botafogo contra o Palmeiras. O Fluminense ainda, o Fluminense, se continuar jogando igual jogou nos últimos jogos, não boto fé não. Assim como a Silvana falou, acredito até que a Inter tem um pouco de facilidade de passar pelo Fluminense. E o Flamengo contra o Bayern, assim, taticamente falando, né, o Bayern é favoritíssimo. Se o Flamengo não se segurar, se der algum mole, como deu contra o Chelsea, tomar um gol, não se recupera. Para mim, toma uma lavada se não fizer. Mas eu acredito que o Felipe Luiz não vai deixar o time sofrer isso, né, que vai para frente. Então eu acredito que o Flamengo possa assim ganhar. Assim, não sei se você lembra, Luiz, mas contra o River Plate, né, pela Libertadores, você também entrevistou, e você perguntou se o Flamengo ganharia da River Plate. Eu falei, ganha sim, pô, ganha. Então eu acredito que ganha do Bayern de Munique, se como ganhando o River Plate na Libertadores. É isso. Eu quero saber a sua opinião também. Assim, elas estão muito certas. Eu acho que a visão, e se você for para a bolsa de apostas, se você for para todos os lugares, eu acho que é essa. Só que, assim, esse confronto brasileiro, eu acho muito difícil opinar quem vai, porque a Silvana falou da tradição do Palmeiras, joga o que tem que jogar para ganhar. Só que no confronto direto tá 1-1. Acho que foi no Brasileirão, nem na Copa do Brasil. Brasileirão o Botafogo levou, então na Copa do Brasil o Palmeiras no confronto com ele, aí fica muito complicado para opinar. Se o Botafogo jogar passivamente, esquece, aí não dá nem para torcer, não é nem questão de opinião, é torcer, não dá. Mas sobre a opinião, vejo uma vantagem técnica talvez do Palmeiras sobre o Botafogo. Hoje, o Botafogo de hoje, vejo o Palmeiras mais equilibrado. Com relação ao Fluminense, o Fluminense, se ganhar, é zebra. Se ganhar, é zebra. O Fluminense não tem nenhum favoritismo daqui para frente nessa competição. Poderia ter em algum momento ali, mas e isso não é por conhecer talvez mais o elenco. Vocês não sabem o que é torcer para um Freitas lá atrás. Vocês não conhecem o que é. Vocês estão rindo? Estão rindo que vocês não conhecem o que é ter que, sabe assim, depender de John. Se Deus me livre, guarde, John Arias der uma gripe, acabou, se esquece. E se Fábio foi fazer a unha lá, machucou o dedão, não pode, acabou. A realidade é no. Cara, eu sou tricolor. Que aqui não é análise apaixonada. Se por mim, tô falando para vocês, nós temos 2 grandes jogadores, Fábio e John Arias. E os outros jogam bola. Aí o Cano, na fase melhor física dele agora nos últimos meses, ele não estava bem. Imagina depois de uma lesão, se recuperando. O Ganso parece um cracaço de bola, joga muita bola, toque de bola dele refinadíssimo, mas parece um velhinho jogando bola. É jogador. Aí você pega lá atrás o nosso, que eles chamam de quê? É monstro. Thiago Silva, monstro como, gente? Pelo amor de Deus, só se for pela idade. Então, assim, ele orienta bem, tudo bem, mas aí pode fazer fora de campo. Eu acho assim, os investimentos ruins, né? Então, nessa hora que a gente vê as dificuldades. Que eu sempre falei, a gente mal consegue fazer um elenco de 11 jogadores. Se faltar um, a gente se complica. Então, o Fluminense tem uma série de desvantagens. Se ganhar, para mim, é zebra, e das boas, claro que eu sou tricolor. Agora, Flamengo é um clube muito imprevisível para você falar assim, superioridade técnica, você pegar papel e analisar. Futebol é futebol, jogo é jogado, vocês já falaram aqui. E vejo, sinceramente, um favoritismo muito pequeno do Bayern no papel.
Na prática, nenhum dos dois, para mim, leva nenhum tipo de favoritismo. O Flamengo tem hoje um elenco muito ajustado, com um técnico muito antenado. Então isso vai levar muito em conta. Acredito que ele vai partir para dentro. Agora eu devolvo a pergunta a você, Luiz, que eu quero saber de você também a sua opinião. Você tem, para analisar futebol, você tem dois... futebol, entrevistando o Zico, ele me disse, vôlei, o melhor quase sempre ganha. Basquete, o melhor quase sempre ganha. Futebol é um esporte, nisso ele parece com boxe. Um lance define. Um lance, um soco, um gol, um lance. O outro pode ser amplamente superior. Acerta um soco, acerta uma jogada, acerta um chute, acabou o jogo. Né? Então, pela razão pura e simples, eu acho que Palmeiras e Botafogo é um jogo sem favoritos, e sem sombra de dúvida a Inter favorita contra o Fluminense e o Bayern contra o Flamengo. Intuição, minha intuição, né? Eu acho que Palmeiras e Botafogo é um jogo difícil de opinar, são muito... Eu acho que o Palmeiras tem mais elenco, mas acho que o Botafogo faz um Mundial mais seguro, né? E por intuição, acho que Fluminense e Flamengo vão surpreender e vão passar. Até porque a Inter não vem jogando bem, né? Nogueira fala que Thiago Silva está velho, não demonstra só sua idade. Discordo com veemência. Eu nunca gostei. Eu gosto do Thiago Silva, acho ele muito bom. Não, eu vou dar um fato. A Champions encerrada, teve PSG como campeão, teve 2 artilheiros. Rafinha do Barcelona e ADM do Borussia. Os dois com 12 gols. ADM é um jogador africano de 20 e poucos anos. Alguém me falar de ADM com o Fluminense Borussia? Thiago Silva, 40 anos, pôs ADM no bolso. Pôs o artilheiro da Champions no bolso. Então, sinceramente, acho Thiago Silva, depois do Odair, o maior zagueiro brasileiro que eu vi jogar. Depois do Odair. Tem direito à réplica? Tem. Não, de boa, claro. Assim, concordo com você, cara. Quem viu o Aldair jogar como a gente aqui viu, pelo amor de Deus, não sei se você viu. Poxa, o Aldair dava, eu dava gosto. Mauro Galvão, dava gosto de ver esses caras jogar. Mauro Galvão fez Odivan jogar bola. Meu irmãozinho Odivan, adoro ele. Odivan era juniores do americano quando eu trabalhei lá. Então, assim, conheço bem o Odivan, saudoso, né, pé de ferro, o pai dele. Agora, assim, eu concordo com você, Luiz. Cara, não, e Thiago é cria nossa, é do Fluminense, Mas se você perceber, e eu te mostro alguns recortes, eu não sei se, e aí vai pela idade, que é o primeiro item que eu consigo ver, ou se é alguma parte física, ou algum cansaço, alguma coisa particular dele, ele dando muita carona. E aí, claro, você com um jogador com a idade um pouco acima, você tem que ter um outro com a disposição, no mínimo, dobrada, para dar o suporte a ele. Mas concordo com você sobre a questão da qualidade técnica dele, não discuto, não. Gosto do... E é o que eu disse, quando Silvana falou que esperava um massacre do Borussia, que todo mundo esperava, inclusive você, Nogueira, quem seria o protagonista do massacre? Seria a DM, que foi artilheiro da Champions. E ele foi posto no bolso pro Thiago Silva. Foi no bolso. Né? Então, tem muito respeito pro Thiago Silva. Mauro Galvão, muito bom também, mas faltava Mauro Galvão tamanho.
para ser um zagueiro fora de série, né? Enfim, por baixo... Você não vai falar de Júnior Baiano, não? Mas fala sério. Júnior Baiano tinha tamanho, pois. Tinha tamanho, mas me dava quase, eu morria do coração. Ele era muito porra louca, mulher. Moser, Edinho. Nossa. Luizinho com craque. Gente, Ricardo Rocha. Gosta. Ricardo Rocha. Agora bota um pouco abaixo. Ricardo Gomes acho que foi bem melhor. Ricardo Gomes, Também, isso. Eu não gosto do Thiago Silva, eu acho ele muito. Na minha opinião, eu acho ele muito subestimado. Eu não gosto. Eu nunca. O Luizinho sabe. Eu não sei lá, eu não gosto. Você acha que ele é superestimado, né? É. Uma coisa pra vocês. Outro dia eu fui no Palácio das Laranjeiras. Aí sobrou um tempinho, eu fui no outro palácio, né? Fui lá na Casa do Campeão. Fui lá no Fluminense. Você foi aonde? Você foi na Gávea? Na Casa do Campeão. Aí, escuta, gente. Não, aí eu olho lá no cantinho, tá uma estrela assim, do estádio, né? Do Fluminense, do campo, né? Então, no cantinho assim, atrás do gol da Álvaro Chaves, uma vaga de carro e uma estrela escrito xerife. E sabe quem era o xerife? Gum, zagueiro. Não, vocês estão bem. O que eu quero dizer é que o Fluminense, se você está falando que superdimensiona Thiago Silva, o que faz com Gum? Rapaz, vocês não sabem o que é ter Thiago Gum, aquele atacante nosso também, um russo, meu Deus do céu, Jesus amado, era muito sofrimento. Rony no meio de campo e esse atacante nosso aí. Rapaz, vocês não sabem. Mas segue, Luiz, desculpa aí atrapalhar. Não, é isso, eu acho que, você pediu uma opinião, acho que pela razão, Botafogo, Palmeiras, jogo favorito, Inter e Bahia. Mas minha intuição me diz que tanto Fluminense quanto Flamengo vão surpreender. Eu acho que se o Fluminense fizer o jogo que fez contra o Borussia, acho que tem boas chances contra a Juve, que embora seja vice-campeã da Champions, o melhor time italiano até aqui nessa Copa do Mundo não é a Inter, é a Juve, né? Então, como o Silvana disse, não foi bem no campeonato italiano, mas tem jogado muito bem essa Copa do Mundo. Acho que vai dar muito trabalho hoje pro Manchester City. Agora, pela razão, Palmeiras, Botafogo, como que der, Bayern e Inter. Mas minha intuição me diz que Fluminense e Flamengo pode surpreender, né? Eu acho que a diferença embora o Bayern seja maior do que a Inter, a diferença do Flamengo para o Bayern é menor do que a diferença da Inter para o Fluminense, diferença técnica, né? Mas aquele jogo com o Fluminense, perdão, contra o Borussia, se o Fluminense fizer de novo, acho que tem chance, tem boas chances, né? E eu também não sei se concordo com o Silvano e Maria Laura, e se o Bayern fizer o primeiro gol, acabou, eu não sei. Não sei. Eu acho complicado. Acho que pode ser. Acho que pode. Como acho também que tanto o Bayern pode dar uma sacolada no Flamengo, quanto a Inter dar uma sacolada no Fluminense. É possível. É possível. Não, eu falei, a Inter pode dar uma sacolada, pode ganhar de muito no Flu. É possível. Mas, assim, a minha intuição me diz que esses jogos. Mas é algo por mim subjetivo, né? Pode trazer surpresas, né? Mas, enfim, e daí para frente, com pelo menos um garantido, a gente não sabe se o Palmeiras ou o Botafogo, mas um deles certamente. A partir daí, vocês acham que um brasileiro pode chegar até onde? Qual é o limite? Começa agora com Maria Laura. Olha, aí ficou complicado, porque, como a gente estava falando, né?
das oitavas em diante, é só pedreira. Então, acho que tudo pode acontecer, mas eu acho que cada partida vai ser crucial. Mas eu acredito que um brasileiro consiga chegar pelo menos até a semifinal, assim, consiga chegar assim. Até a semifinal, ou até a final mesmo, sabe? Mas até a semi, assim, eu tenho mais certeza do que final. Porque vão ser jogos muito pesados. Porque pode vir a Juventus, pode vir Manchester City, pode Real Madrid, PSG. Vai ser bem complicado os próximos jogos. E quem seria esse brasileiro para chegar à semifinal? Eu aposto num Botafogo ou no Flamengo. Silvana? Eu acho que, olha, estou pensando aqui, quem passando essa fase, eu acho que é o Flamengo passando, ele chega passando pelo Bayern, né? Vamos ver, quem pode ir mais longe eu acho que é jogo por jogo, pela chave que o Flamengo tem, passando pelo Bahia é outra história. E o Botafogo, eu acho que o Botafogo tem mais chance passando, se passar pelo Palmeiras, de chegar mais longe, entendeu? Agora, o Flamengo, passando pelo Bahia, ele vai vir bem assim, vai vir com a moral, pelos próprios torcedores, né? Já pensou? A torcida passar pelo bairro, pô, segura os flamenguistas aqui. Aí, Luizinha, é muito complicado. Eu acho que vai até onde? Vai até as semi, eu acho, acredito. Quem vai? Até Flamengo. Flamengo? Flamengo. Aí eu estou pensando aqui, olhei mesmo o Botafogo passando pelo Palmeiras, estou analisando aqui, até o Elinho não mandou mensagem aqui, falou que o Elinho falou que o Botafogo está muito bem, que o Igor Jesus faz a diferença, um grande abraço, Elinho, mas eu acho que o Flamengo, que sem clubismo, gente, aí os botafoguenses, Elinho, todo mundo, eu acho que o Flamengo que vai, o brasileiro que vai se chegar mais longe, passando pelo Bayern, é o Flamengo que chega até a semi. Eu acho que o Botafogo, mesmo passando pelo Palmeiras, ele não chega mais lá na frente. Acredito. Helena Normal mandou também aqui. Bom dia, Flamengo ou Botafogo na final? Botafogo. Tá lá. Já vem aí, ó. Ele mandou para mim também. Ele mandou para mim também aqui. Sai correto. O Jesus está muito bom, mandou aqui, ó. Não, ele mandou para mim também aqui, ó. Bom dia, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Um desses aí está na final. Um desses está na final. Eu falei, aí botei lá embaixo assim, claro, eles vão enfrentar o Fluminense. Não vou perder a oportunidade, né? Se botar não, mas ele botou um ponto. O Igor Jesus que está fazendo a diferença, como falei. Mas eu acredito assim, que mesmo o Botafogo passando pelo Palmeiras, que eu não acredito que passe, como eu já disse, eu acho que o Palmeiras vence, ele não chega. Eu acho que o Flamengo chega, o máximo é semifinal. Quem acha a pessoa chegar à final? Né? Mas esse é o meu ponto. Não, e tem outra coisa, o Botafogo vai jogar sem Gregório, né? Que até Sim. Aquela besteira daquele cartão, ele marcou muito bem Rodrigo Depou, que é o cérebro não só do Atlético de Madrid, como da seleção argentina. Exatamente. Messi é o cara da frente, o maestro da seleção argentina é Depou. Quando o Depou saiu da final de 2022, é que a França começou a mandar no jogo, não sei se você lembra disso. Uhum. Quando o Depou estava em campo, a Argentina estava melhor. E futebol tem umas coisas engraçadas. Quer ver um jogo que quase ninguém está falando, a não ser logicamente nos Estados Unidos e na França, que é um jogo que minha intuição me diz que pode dar zebra? No domingo, antes do Flamengo, Inter de Miami e PSG. Messi ficou 3 anos no PSG. Tá seco, hein? Saiu criticado. Cara, um cara como o Messi, com uma motivação a mais. Exatamente. E tendo um Suárez para fazer companhia a ele, e um Allende para correr pelos dois,
né? Um alento redondo para os dois, eu não sei não, hein? Lógico. É um jogo bom. G é franco favorito. Sim. Mas Messi é o maior jogador de futebol que eu vi jogar no meu tempo de vida. Boto ele à frente de Maradona, Zico e Zidane, que foram os grandes que eu vi. Né? E um cara desse, com motivação dessa, eu não sei não. Você coloca à frente? Você coloca o Messi à frente de Maradona, Zico e Zidane? Coloco. Eu acho que Maradona foi mais, assim, características. Zico foi mais completo, Maradona mais brilhante, Zidane mais elegante. Mas acho que Messi reúne essas características todas e, sem sombra de dúvida, o mais longevo. Ele manteve isso 20 anos. Né? O que Maradona fez no Napoli, em 3 anos, Messi fez 20 anos no Barcelona. Então, por isso eu coloco. E acho o Messi muito parecido com o Zico, tá? Embora seja canhoto e argentino, muito parecido com o Zico, o estilo de jogo. Muito mais do que o Maradona. A gente tem aqui o Everton, nosso colega meu e de Maria Laura na redação da Folha. Uma pergunta aqui interessante aqui no streaming. Qual deve ser o plano do Flamengo para vencer o Bayern? Jogar para cima. Agora... Vai, pode continuar, Luiz. Perdão. Não, é a pergunta do Everton. Qual deve ser o plano do Flamengo para vencer o Bayern? Olha, eu acredito que coragem para poder jogar para cima, porque o Flamengo hoje tem um time para bater de frente com o Bayern, tanto que a gente viu contra o Chelsea. Tudo bem que Chelsea e Bayern não são completamente diferentes. O Bayern é mais time, só que eu acredito que o Flamengo jogando para cima, que se jogar na retranca, eu acredito que não surte efeito, não. Eu acho que isso, jogando para cima, como eu falei, não retrancar, porque não deixar o Bayern ficar batendo muito, tem muito troca de passe, e também eu deixar Danilo na zaga, que ele é bem experiente, está acostumado com esses jogos grandes, né? E eu fico pensando na lateral, eu não colocaria o Wesley. Apesar que ele falhou naquele primeiro gol, mas jogou muito depois contra o Chelsea. Jogou muita bola contra o Chelsea. Depois ele falou, mas eu deixaria Varela ali. Eu escalaria Varela ali para conter aquela subida ali do Bayern. Só isso, mas assim, tipo assim, ir para cima. Entendeu? Eu só fazia essa troca entre Varela, colocaria o Wesley, colocaria Varela em vez do Wesley. Porque, sei lá, o Wesley sobe demais e a retaguarda ali, eu tenho essa preocupação. E Danilo tinha que continuar na zaga, entendeu? Assim, ir para cima. E jogar toque de bola. É o time que o Felipe Luiz está, sem retranca. Quanto mais retrancar, pior, o time do Bayern. Eu, se fosse responder pergunta do Everton, eu falar despacho na encruzilhada. E pedir os 2 bispos de campo, assim, junto a benção. Exatamente. Não sei não, porque o Dom Roberto ele fica falando, eu só gosto da Arrascaeta porque é uruguaio. Junta todas as rezas aí, pede todos os santos e vai. Mas, enfim, tem o Matheus Berriel também, foi da redação da Folha durante muito tempo, foi editor de esporte, hoje mantém um blog na Folha. Coloca aqui, o chaveamento é muito difícil, mas deu ao Flamengo uma situação confortável, entre aspas. Daqui para frente, se o Flamengo perder, será eliminado com dignidade por um grande adversário. E se continuar vencendo, cada vitória será histórica. O favoritismo é do Bayern, mas vamos confiar. Concordo em gênero, número e grau, Matheus, é isso aí. Uma coisa interessante, é você perder de cabeça erguida. Outra coisa é você ser acovada. A Maria Laura falou uma coisa aí que eu até escrevi lá no grupo no dia que o Fluminense empatou com o Borussia. Ali foi coragem de enfrentar um grande de igual para igual, sabendo das limitações de cada um e do elenco. Mas assim, se a gente sai igual saímos
de 82, aquela coisa toda. Mas, sobretudo, assim, se a gente perde, qualquer um de nós, digo dos clubes brasileiros, a classificação à próxima fase, mas perde com honra, perde com coragem, ó, beleza, valeu, engrandece a gente. Agora, se perde, se acovardando passivamente, jogando lá atrás no tal de que antigamente era retranca, agora virou negócio de reativo, né? Reativo, né? Então, não, saber perder, saber sofrer, eu detesto isso. Tem que saber sofrer. Não, eu não sei sofrer, não. Eu não quero saber sofrer. Eu não quero. Deve ser triste pro torcedor vascaíno, né? Não, maldade, que maldade. Desculpa, foi mais forte que eu. A Luizinha, você que era só eu que você tinha que ficar puxando a orelha. Perdão. Você sabe que os europeus, depois das vitórias brasileiras, pensaram em chamar o Vasco para ver se ganhava de um brasileiro, né? Tô brincando, maior respeito ao Vasco, torço muito porque o Vasco reencontra sua grandeza. O Vasco é um clube gigante do futebol brasileiro. Não custa nunca lembrar, o primeiro time do Brasil a aceitar negros, né? Sim, isso é fato. Gigante, produziu jogadores como Roberto, Romário, enfim, Vasco é um gigante. Giovani, né? Que ninguém fala muito, né? Aquele meia Giovani, não. Vou ficar aqui o dia inteiro falando do Vasco. Desde o Expresso da Vitória, lá dos anos 50, né? Tinha a base da seleção dos 50, Ademir, Heleno de Freitas, que é ícone do Botafogo, veio ser campeão no Vasco. Heleno não foi campeão no Botafogo. Aquele time tinha um timaço, Chico, Jair, um timaço. Alguém próximo de nós aqui, Silvano, Friaça, né? Sim, Friaça, Friaça que fez o gol naquela final do gol brasileiro. Mas, enfim, gente, como é que vocês projetam, passando das oitavas, esse Mundial? Tem muita gente que diz, e talvez com alguma razão, que os europeus jogaram essa primeira fase com um pé sem apertar, né, o pé, né, e que agora, na fase eliminatória, eles iriam mostrar a sua superioridade. Vocês concordam com isso? Que a gente tem 4 brasileiros e um mexicano, né, nas oitavas, é o que a gente tem, né? Pode ainda hoje sair, eu acho muito difícil que aconteça, né? Muito difícil que Juventus e Manchester City não passem. Pode ser que venha mais um aí ainda não europeu. Acho uma remota, mas existe matematicamente a chance. Vocês acham que agora na fase final os europeus vão se impor? Se vocês creem quer dizer, um brasileiro vai ter no mínimo nas quartas, porque tem 2 jogando, né? Mas a partir das semi, vocês creem numa semi só de europeus? Quem começa? Silvana. Sim, eu acredito, sim. Eu acho que tirou um pé no começo, mas também temos que lembrar que lá é final de temporada, né? Então, assim, os brasileiros estão no meio do quente, como diz assim, no meio da temporada, e lá já é final de temporada. Por exemplo, o Real Madrid está com um novo técnico, a Juve também, entendeu? O Xabi Alonso agora que está formando um time, então tem isso também, isso tem que ser levado em conta. Agora, eles vão, né, já pegar mais firme, mas acredito também que ainda em nosso favor. Eu acredito que ainda também por causa de final de temporada a gente tem uma pequena vantagem nisso, né? Mas que eles vão jogar a Vera agora, eles vão jogar, entendeu? Agora, que a gente tem uma vantagem, uma mínima vantagem, é que eles estão em final de temporada e a gente não.
né? É a mesma coisa quando a gente pega o Mundial de Clubes, lá é o contrário, né? Antigamente no final de temporada daqui, e lá eles estão no meio da temporada, né? Quando pega no final do ano, né? Eu acredito que com a partida, a gente vai saber mais um pouco sobre isso com a partida de hoje. Juventus e Manchester City, porque são duas equipes que, né, muito fortes, e eu acredito que vai ser um jogo muito corrido, e acredito que a partir desse jogo, eles acelerem sim nos próximos jogos, porque, como a Silvana falou, né, final de temporada para eles, e os times brasileiros também, eu bato muito nessa tecla, do que os times brasileiros, além de estarem mostrando um futebol melhor, eles também vêm vindo com muita força, né, de vontade, eu acho que isso conta muito, mas eu acredito que os times desacelerem sim, inclusive eu, como torcedora do Flamengo, fico um pouco preocupada em relação ao Bayern de Munique, por causa disso, porque eu acredito que daqui em diante é só pedreira. Gente, vamos virar para o tema do último bloco. Posso só fazer um rápido colocação que eu falei que não vou atrapalhar aí por causa da hora? Não, por favor, Nogueira, por favor. Você sabe que eu estou num relacionamento amigável com o ChatGPT há muito tempo, né? Fiz curso, fiz vários cursos para entender melhor e para explorar melhor. E eu estou conversando com ele aqui desde cedo. Aí agora não estava me segurando, mas resolvi perguntar quem que vai ser o campeão, literalmente. Ele me manda aqui, sabe o quê? Vocês não acreditam. Tem dois métodos, mas vamos lá. No primeiro método que ele usou aqui, real, talvez o Real Madrid não está classificado ainda, ele não tenha computado, mas ele coloca aqui, principais favoritos ao título. Bayern de Munique, e aí elenca, por que o Bayern de Munique, né? Elenco mais forte, experiente, Harry Kane, Musiala, Kimmich, Neuer, e vai. Ponto fraco, defesa lenta contra ataques rápidos. Avisa lá o técnico do Flamengo lá. Aí, olha o que vem em segundo aqui. Flamengo, melhor campanha brasileira na fase de grupo, 7 pontos, elenco entrosado, ofensivo, com o Wallace, Ian, Bruno Henrique, Arrascaeta. Desafio, enfrentar logo o Bayern nas oitavas. Se passar, vem moralmente fortalecido, com boas chances de ir à final. Aí depois vem Palmeiras, Inter de Milão e por aí vai. E outro método que ele usou aqui, eu pedi em percentual, aí ele traz o Manchester com 14,72% de ganhar, o Bayern de Munique com 14,58%, Inter de Milão 13,7% e o Flamengo com 12,23%. Fluminense e Palmeiras com 11%. O Botafogo ele colocou com 10,88%. Só para ilustrar aí e fechar, Luiz. Não, eu concordo, assim, eu acho que foi Silvana que falou, eu concordo, e também o site GPT falou, e Matheus, de certa forma, falou também no comentário dele. E acho que Maria Laura deve pensar o mesmo. Se o Flamengo passar pelo Bayern e passar bem, não é no pênalti, não, pode ser no pênalti. Para passar bem pelo Bayern, eu acho que, assim, mesmo contra PSG e Real, o Flamengo vai pegar. O Bayern pode ser o cadafalso do Flamengo e pode ser sua escada. Se firmar o pé numa vitória convincente sobre o Bayern, acho que vai ser muito difícil para o Flamengo, porque o Flamengo, por ser de todos os clubes do mundo, não só do Rio e do Brasil, o clube de maior torcida, isso quem diz é a FIFA, né? No mundo, né? O Flamengo, quando embala, né? Aquilo ganha uma proporção, né? Jung vai chamar de inconsciente coletivo, né? Aquilo ganha uma dimensão que eu acho que o Bayern é favorito. Né? Se o Flamengo passar pelo Bayern, passar bem pelo Bayern, no tempo normal, não em pênalti, eu acho que vai ser muito difícil parar o Flamengo. Agora, tem que achar jogos perfeitos.
não pode cometer o erro que cometeu no gol do Los Angeles, pô. A falha de defesa. Não pode aquela bola de Wesley ali, pelo amor de Deus, não pode. E não pode meter 4 bolas na trave. Entendeu? Olha o dilema. Você não pode meter 4 na trave, tem que meter 4 no gol e não pode falhar atrás. Qualquer sul-americano que pretenda chegar longe nessa Copa, não tem que fazer jogos perfeitos. Sem erro. Mas, gente, 8h46, estamos chegando perto aí do final do programa. Eu vou então engatar, pode ser, Nogueira? Por favor, vamos lá. Como é que vocês veem até aqui, e como é que vocês projetam até o final, esse confronto que existe desde a primeira Copa, desde que o futebol foi inventado, e o Uruguai passou a se destacar, porque o Uruguai, eles se consideram tricampeões olímpicos, porque antes de ter a Copa de 30, o que definiu o campeão mundial era a Olimpíada. E o nome é Celeste Olímpica, porque eles ganharam a Olimpíada de 24 e de 28. Por isso que é Celeste Olímpica. E aí, a Copa foi 30 e eles ganharam. Então, eles alegam com razão que eles são o primeiro tricampeão mundial. E tem razão. Mas desde então, desde o início do século XX, você tem essa rixa de Europa com a América do Sul. Como é que vocês veem essa rixa até aqui e como é que vocês projetam ela até o final do Mundial? Começo agora com Maria Laura. Então, né, antigamente, tanto que quando os jogos começaram agora, Fluminense enfrentar o Borussia, Flamengo e Chelsea, a gente achava que iria ser um massacre exatamente por esse histórico antigo, né? Que eles têm um preparo físico melhor, que eles têm muito mais bola e tal. Só que as equipes brasileiras, nos últimos anos, vêm todos os 4 brasileiros que estão no Mundial. Eles têm montado uma equipe forte, todos os 4, tanto que nos últimos anos, você vê aí, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, todos ganhando Libertadores, brasileiro, todos não, né, mas todos ganhando Libertadores. E acho que o que a gente pode tirar de lição hoje é que dá sim para hoje dá para dizer que as equipes brasileiras têm essa igualdade para jogar com eles, entendeu? Mas porque não tinha antigamente. Então eu acho que daqui para frente, igual você falou também sobre o Vasco eu acho que é um time que ele precisava muito se levantar, porque hoje era para ele estar aí aqui também. Para levantar mais um time, né, brasileiro, mais um carioca, para elevar o nível do futebol. Então, acredito que daqui para frente, inclusive nesse Mundial, que é a prova disso, que os times brasileiros têm esse culhão para enfrentar os europeus, entendeu? Eu acho que de agora em diante o nível vai aumentar. Silvano. Então, aí que eu falo. Primeiro é boa gestão, né? Isso que eleva investimento. Antigamente, 92, vamos falar no final nos mundiais, que o 81 o Flamengo botou os ingleses na roda, lá no Liverpool, né, tem até essa música agora de novo com o Chelsea, e também em 92 os times do Tele se equiparavam muito. Hoje a gente vê, ultimamente a gente vê que tinha um abismo muito grande, eu penso por causa de investimento e boa gestão. Desses times, vamos falar, que estão aí dos brasileiros, o Fluminense é o menos assim que investiu e que tem assim, uma gestão até boa. Mas você pensa, dinheiro chama dinheiro. Olha quanto que os times brasileiros ganharam até agora, vencendo suas partidas e chegando à frente. Então, eu acho que tudo precisa de uma boa gestão. Não concordo, muitas pessoas vão falar, eu detesto a SAF, eu acho que lá na frente o Botafogo já vai começar a pagar, você vê que o Textor já está enfrentando problemas com o Lyon, então, mas ele colocou dinheiro, investiu, está lá o Botafogo. Mas eu não concordo com a SAF e penso assim, que para isso, o investimento faz o time colocar jogadores fortes europeus,
Tipo assim, ó, o Flamengo pegou jogadores acostumados a jogar lá fora, tem Danilo, tem, entendeu? Vários jogadores que veio, Alexandro, que já está acostumado. Então, assim, o Botafogo trouxe alguns jogadores de fora também. Então, isso o Palmeiras, técnicos, né, o Abel, jogadores também vieram, tem que ter investimento e uma boa gestão para equiparar. Então, isso que falta, que estava faltando nos brasileiros, tanto que hoje em dia a gente não vê nos times sul-americanos, vamos dizer assim, o argentino. Boca já saiu, entendeu? Por quê? Antigamente ele tinha uma maior gestão, uma boa gestão, um investimento bom. Hoje, os times argentinos não equiparam como os brasileiros lá no Mundial, não está equiparando, não está fazendo bonito. Então, para mim, o que precisa é de boa gestão, investimento, para cada dia diminuir esse tamanho, essa lacuna que era antes do futebol europeu com o futebol brasileiro. E eu acho também a preparação física. Eu acho que isso ainda falta ainda nos times do Brasil, que ainda só isso que pega, mas mais investimento e eu acho que já dá para bater de frente com qualquer time europeu. Entendeu? Eu concordo provavelmente com o Silvano. Acho que a diferença básica é dinheiro. Né? Exatamente. Dinheiro. Também tem outra coisa, investimento em divisão de base. Né? Você vê essas gerações sucessivas boas francesas, o trabalho do Barcelona, La Masia, que eu acho que é o que... Sim. É o que simboliza essa coisa da importância. O Fluminense faz em Xerém, mas não consegue absorver para si. Ele vende. É o exportador, né? Vende mal e compra pior ainda. Eu falo que, Cláudio, eu falo que vende para lá para a gente pegar o Flamengo e contratar. Pedro foi um exemplo desse aí, ué. É Gerson também. Nem me fala em Gerson, nem me fala. Mas Gerson chegou a jogar no Flamengo antes da divisão de base do Fluminense, depois que ele foi pro Fluminense. Agora, gente, e legado do Mundial, não só para os clubes, os 4 brasileiros que estão participando, mas para o futebol brasileiro e sul-americano de maneira geral. Começo agora para o Silvano. Qual legado vocês acham que o Mundial vai deixar para o futebol brasileiro e sul-americano? Gente, o legado é que nós podemos. Não tem aquele grito, sim, se pode. Então, nós podemos enfrentar qualquer um. É só ter um investimento, é só saber que... Porque quando começou, a gente já fala assim, não vai passar da primeira fase. Hoje a gente está comentando sobre as oitavas. Entendeu? Então, assim... É um legado que nós podemos, sim, e que investimos mais, que o futebol brasileiro cresça mais e que tenha também, isso é mais lá na frente, eu não acredito com essa CBF, que fazem... diminuir os campeonatos, já está em pauta, diminuir os campeonatos carioca, né, não ter mais datas assim, não misturar data FIFA de jogos, eu acho que também para não, né, desfalcar os times aqui, entendeu? Eu acho que o legado é que nós podemos mais se tiver mais investimento, profissionalismo. E a questão do Mundial, também, como diz a Luizinha no começo, só vai também ter, porque esse dinheiro do Mundial é dinheiro para investimentos dos árabes. Só vai levar para frente, que foi ótimo, está sendo um sucesso, se continuar isso, né, com esse patrocínio todo. Então, o legado é sempre esse, né, de investir e profissionalizar mais o nosso futebol, que nós podemos enfrentar qualquer um. Esse é o legado que o Mundial, independente se passar das oitavas ou não, nós fizemos bonito, o brasileiro pode ir. Maricota? Eu concordo com ela em tudo que ela falou, porque, de fato, se a gestão dos clubes melhorarem, igual o Nogueira falou também sobre preparação física, isso tudo envolve dinheiro, né? Gestão, e eu acredito que agora, de uns anos para cá, a gente está começando a ter isso aqui. Mas se continuar assim, pode ser que lá na frente a gente ainda consiga buscar ainda resultados melhores ainda do que nesse Mundial, entendeu?
Mas eu acho que esse Mundial tá meio que abrindo as portas para um futuro melhor para os brasileiros. Nogueira, e você, Nogueira? O que você acha? Rapaz, eu também vou nesse mesmo sentido aí que elas falaram, eu acredito muito nessa, e não pela CBF, que pelo que me parece, dependendo da CBF, a gente está muito... Exatamente. Está muito complicado, e assim, você vê um cara de Roraima ser presidente da CBF, me colocar para ser auxiliar de cirurgião. Complicado, cara. Os meus equipamentos que eu trabalho são outros. Como é que eu vou, né? Mal conheço um bisturi. Então, cara, colocar um cara, e aí não estou sendo nada contra Estado, contra a prática e a experiência da gente aqui dentro de casa precisa mudar, e de lá talvez a gente consiga trazer nesse legado uma prova de que os nossos clubes com boa gestão, o Palmeiras é um exemplo disso clássico, né? Sem dúvida nenhuma, uma ótima gestão, vem mostrando aí e dá um outro exemplo também aqui pra gente interno, que é manter o mesmo técnico por um período maior, talvez não 14 anos como tem lá no futebol europeu, o mesmo técnico, mas, enfim. Então, esse exemplo maior que a gente traz de lá é esse dado pelos clubes brasileiros e trazido pela competição, que vai naturalmente não só refletir já nos cofres do Fluminense, e todos eles ganharam quase 150 milhões de reais. Quase 150 milhões de reais. Até aqui já. Mas, sobretudo, traz de lá essa questão não só da boa gestão, como o reflexo nos cofres dos clubes aqui. Posso falar para vocês? Eu tenho 2 filhos gêmeos tricolores, mais tricolores que eu impus, assim, não gosto muito de futebol, gosto mais de basquete, enfim, mas eles querem comprar a camisa do Fluminense. Olha o que eu estou falando sobre reflexo no caixa dos clubes. Sim. Vai refletir, sim, nas vendas de materiais aí do camisas e tudo mais, souvenirs, como também na venda de ingresso, que reflete aí sim a possibilidade de crescimento do futebol aqui, dependendo da nossa praça. O Flamengo é o maior exemplo disso, com torcida, é a maior do mundo, como a Luiz disse, e o que a gente espera é isso. Sobre isso que eu espero que tenha de legado pra gente lá. E você, Aloysio? Eu acho o seguinte, é só para voltar, vou responder você, mas só para voltar, o Chelsea não é um gigante da Europa, o Chelsea é um clube grande da Europa, né? E o Flamengo é a maior folha salarial da América do Sul, correto? Sim. Sim. Os 5 principais jogadores do Chelsea gastam mais do que toda a folha do Flamengo. Essa é a diferença do futebol europeu e sul-americano. É dinheiro. E acho que com o dinheiro que a gente tem, se botar para o Fluminense, então, é um milagre. Isso que eu falei, É um milagre. O que o Fluminense está fazendo nesse Mundial, com o dinheiro que tem, é o que a Croácia faz com 4 milhões de habitantes da Copa do Mundo. É um milagre. O Uruguai, 4 milhões de habitantes, consegue tirar uma seleção de 11 competitiva e chegar à final de Copa do Mundo, no caso da Croácia, a final de Copa do Mundo, semifinal de outro, com 4 milhões de habitantes. É milagre. É milagre. Né? Então, logicamente, que uma coisa é questão demográfica, outra coisa é questão financeira. Eu só faço analogia, né? Entre clube e de seleção. Agora, respondendo sobre a questão do legado, eu acho que é tentar, a partir dessa venda, assim, Nogueira exemplificou na venda de camisa dos filhos que nem gostam do futebol do Fluminense. Reverter isso mesmo, em maneiras de você adquirir recursos, né? Adquirir recursos. Acho que a nossa preparação física tem que evoluir. Acho que a nossa medicina esportiva e fisioterapia tem que evoluir. Vejo muita gente no Flamengo, às vezes, Cadê Dela Cruz?
Cadê Pelo amor de Deus. Cadê o De La Cruz? Né? A gente precisava do De La Cruz agora. Por sorte, entrou o Jorginho. Por sorte. Mas agora era a hora do De La Cruz. Um belo jogador, ninguém discute tecnicamente, mas o cara vive no departamento. Não, mas eu acho que a compra foi errada. Ele já vivia assim lá no River Plate. Nem entendeu? Ele já vivia machucado desde o River Plate. Eu assim, belíssimo jogador, mas nem era para comprar, se for pensar. Ele já tinha com essa questão de lesão. Enfim, eu acho que tem muito que evoluir, mas assim, eu acho que todo mundo que vai concordar que a diferença é menor do que a gente pensava. A diferença em campo é menor do que a gente pensava. E é menor em relação ao futebol brasileiro, não sul-americano, porque o Argentina é campeão do mundo. Do brasileiro europeu, a diferença entre clubes é menor do que entre seleções. É menor. Do futebol de clubes do Brasil para a Europa, a gente pensava da Copa do Mundo o contrário, que era menor na seleção e maior nos clubes. Não, ao contrário. Ela é menor nos clubes e maior nas seleções, né? Afinal, vamos combinar, né? O último jogo eliminatório que a gente foi da seleção europeia em Copa do Mundo foi a final contra a Alemanha em 2002. Desde lá são 23 anos sem vencer, vai para 24 na próxima Copa. E vou só colocar uma coisa aí, Luiz, você talvez concorde ou não, mas fique à vontade. O futebol europeu é o que é também, porque é enxertado dos jogadores do futebol sul-americano. Então, como você disse aí, tem vários jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, lá fazendo o futebol europeu ser do tamanho que é. Então, volta àquela que você trouxe. É grana, é dinheiro e gestão que a Silvana falou. Não tem... Não só para os americanos. A Turquia tem uma parte mínima na Europa e uma parte maior na Ásia. Olha que dois garotos turcos, esse craque de bola, promessa de craque. Asiáticos, africanos, os melhores. Cara, quem está no Brasil é o cara de médio para baixo, ou então o cara antes de 23 e depois de 30. A fase boa desses caras, eles vão para a Europa, entendeu? Eles vão para a Europa. Desde que caiu a limitação de 3 estrangeiros por time, que tinha essa limitação até anos 90, né? Acabou, eles levam todo mundo. Levam todo mundo, né? Levam todo mundo. Até antes de 18 anos. Ou espera fazer 18 num dia, no outro já está lá. Messi foi com 12, pô. Não é? Messi foi com 12. Aquele grande time do Flamengo, de 81, vamos lá. Vamos pegar os 11 titulares daquele time. Raul, estaria no Brasil que estava velho. Leandro ia para os 15. Moza é o quê? Uns 18. Marinho não, Marinho poderia estar por aqui. Júnior ia com 19, 20. Andrade botar 22. Adílio, 19, 20. Zico ia com Messi, eu com 12. Tita iria com uns 19, 20. Nunes, 23. Lico, uns 23, 25. Quer dizer, daquele time do Flamengo, na realidade financeira de hoje, só 2 jogadores jogariam no Brasil. O Fluminense de 84, Nangueiro. Quantos daqueles jogadores estariam no Brasil na realidade financeira de hoje? Assis, o Wash, Delay, Branco, e embora muita gente aí. Romerito, Eduardo, Tato. Exatamente. Entendeu? O Jandir. Sim. Entendeu? Tá todo mundo árbitro, tá todo mundo no futebol europeu. Exatamente. Entendeu? Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha. Entendeu? O Vasco dos Pés da Vitória. Esses times hoje não se formariam. Então, a diferença não está em produzir talento, está na parte financeira. Sim. Minha gente querida, 9:06, precisamos encerrar. Agradeço muito por vocês
né, poderem estar aqui com a gente nessa manhã. Foi sensacional. Tenho certeza que não só a gente aqui gostou da bancada, mas sobretudo e o principal, os ouvintes, seguidores aqui da Folha FM, né, puderam acompanhar e entender aí esse olhar detalhado de vocês sobre o futebol brasileiro e mundial. E espero que a gente forme aqui mais adiante, Aloysio, lá para as quartas de final, com, né? E até, quem sabe, na final também, outra bancada dessa, para que a gente continue abordando e falando aqui de futebol brasileiro, surpreendendo mais uma vez aí o mundo com o seu talento feito em casa, os seus caseiros. Quero começar agradecendo, mas eu só quero dizer para vocês que vocês não sabem o que é sofrimento, porque eu me lembrei do outro jogador que estava faltando aqui no ataque do Fluminense, daqueles início dos anos 2000. Além de Gum, o xerife deles, que para mim não é xerife de nada, Gum, no meio de campo Rony, e no ataque tinha Magno Alves. É eterno. E sabe qual é o apelido dele lá? Magnata. Eu lembro disso. Mas aqui, se eu falar de sofrimento, o Flamengo tá tudo bem, não, o Flamengo teve uma tá fase top hoje. Mas pô, já sofri muito com Muralha, tá? Eu sabia sempre que a gente ia tomar gol. Eu sabia sempre. O Tigre Ramírez, Pô, Márcio Araújo. Tigre Ramírez, Sandueza. Olha Pelo só. amor de Deus. Gente, eu peguei bugica no Flamengo. Eu vi, eu vou jogar. Walter Minhoca, pelo amor de Deus. Da onde você lembrou de bugica, cara? Eu lembro de bugica, minha nossa. Caraca. Eu peguei bugica e todo o ataque do Flamengo. Que fase. Meu Deus. E tinha aquele zagueiro ruim também do Flamengo, esqueci o nome dele, Ai, meu Deus. Não vou lembrar agora, mas tinha um zagueiro muito ruim. O Flamengo tinha um monte de zagueiro. De Júnior Baiano pra lá, o negócio era... Meu Deus. Nossa, eu tinha... Gente, eu fiz jogo de Flamengo e Vasco no Maracanã. Fiz trabalhando, que eu falo. Era Rafael Vaz, não? Meu Deus do céu. Isso, pelo amor de Deus. Márcio Araújo, Rafael Vaz, misericórdia. Tinha um outro também, tinha um outro também, eu acho que era do Vasco ou do Botafogo, Márcio Teodoro, como é que é? Aí que depois a torcida chamava de Márcio Te Adoro. Eu lembro do Vasco, que eu estou sendo contra Real Madrid, a gente chamava o NASA de Papai Noel NASA. Eita, nós. Ó, temos que fechar aqui, mas... Não, eu tava falando, Flamengo e Vasco Maracanã, Júnior Baiano contra aquele animal Edmundo. Rapaz, eu já vi luta de... Dava raiva quando jogava contra o Flamengo, Edmundo, que fazia aquelas dancinhas, dava vontade de quebrar ele. Ai, que ódio! Já vi luta de MMC menos grande violenta. Jogador. Ó, obrigado, Maria Laura, por hoje, sempre com a gente aqui, né, nessa bancada e também lá no jornal Folha da Manhã, na edição do Esporte. Obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por hoje. Valeu! Muito obrigado a vocês aí pelo convite, obrigado aos ouvintes também que estiveram com a gente aí. E como o Nogueira falou, espero que nas quartas a gente esteja por aqui de novo para falar mais. Que o Flamengo esteja lá. Tá bom, vamos fazer essa corrente aqui positiva. Valeu, Silvana, com essa camisa bonita aí é da seleção brasileira, essa? Não, do Cristiano Ronaldo, é do Al-Nassr, autografada. Não, o que eu sabia era que era do Cristiano, autografada, é? Autografada. Que espetáculo, então. Valeu, amigo. Ó, obrigado aí por hoje, parabéns sempre aí pela sua postura e por estar com a gente aqui, participativa, sempre, né, um incremento lá naquele grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Obrigado, amiga, valeu. Muito obrigado, Cláudio, Aloysinho, e obrigado a você também, Maria Laura, a gente debater, e é tão bom ter outra mulher, né, para falar de futebol, porque sempre eu fico sozinha, botando fogo no parquinho, e é muito bom ter mais mulheres gostando de futebol, amando futebol, assim, né, eu acho muito interessante mesmo, e o Aloysinho pela oportunidade que sempre a gente está debatendo, conversando. Cláudio, você é um amor, então nas quartas aí o Flamengo, quem sabe, né? Opa. A gente tá falando aí mais do nosso Mengão, né, gente? Obrigada a todos aí, todos os ouvintes. Vamos lá. E claro, se der certo aqui essa bancada, né, vamos continuar juntos aqui, não vamos quebrar a corrente, não. Eu gosto, só te cortando a vinha, eu gosto tanto de futebol.
que né, geralmente eu jogo pelado toda semana, né? E aí eu joguei essa semana. Gente, não, atenção tá aí, ó. O pessoal que tá ouvindo aí, preste atenção. É pelado é futebol, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. Joguei um futebolzinho amador aqui na minha cidade. Pronto, melhorou. Essa internet é um inferno. É. Mas enfim, é isso, pode jogar aí. Muito bom, muito legal. Valeu. Ó, o Aloysio, e obrigado por hoje. Bem, graças a Deus, os tempos são outros, né? As mulheres estão aonde elas querem e aonde quiserem estar. Isso é muito bom. E, Aloysio, obrigado por hoje também e até amanhã, se Deus quiser. Nogueira, obrigado aí, obrigado Beto na técnica, obrigado Maricota, obrigado Silvaninha. Acho que a gente falou sobre várias coisas aqui, ele tem que falar mesmo agora, hoje e amanhã, tanto que amanhã também vai ser um programa só sobre Copa do Mundo de Clubes, Paulo Renato Porto e Sebastião Freitas, também 2 jornalistas, entre os melhores com os quais eu já trabalhei. Os dois fizeram também, como Maria Laura faz e Silvana também, assim, militaram mais como jornalistas esportivos, né? Embora Tião tenha chegado a ser editor-geral da Folha, né, editor de política, mas, enfim, ficou muito tempo no esporte. Vamos alongar esse papo amanhã e, cara, é o seguinte, se o Flamengo passar pelo Bahia, cara, tem que saber se eu vou estar vivo na segunda-feira. Eu também, você sabe como que é no grupo, né? Você vê a minha... como que é no grupo, como que eu fico, você não tem segunda-feira, se eu não aparecer para trabalhar, você já sabe. Não, se chegar um notificado que uma pessoa, jornalista de Bom Jesus morreu e infartou, você pode saber, Silvana. Se eu aparecer boiando no Pontal, foi por Vocês são fantásticas aí, muito bom. Mas aqui, Botafogo e Palmeiras não, porque são 2 brasileiros. Mas torço muito pro Fluminense também. Muito pro Fluminense. Torço muito. Quase tanto quanto torço pelo Flamengo, de coração. Torço muito pelo Fluminense. É o time do meu pai. E do seu irmão também. Do seu irmão, mas quem me fez mais pelo pai. O pai, né? Então, e eu, no entanto, virei Flamengo por conta de Zico, né? Mas quem me fez gostar de futebol foi o papai. Meu interesse por futebol antes de eu nascer, né, história de futebol, papai que me incutiu isso, entendeu? E eu via jogo com ele, futebol com ele. Então, torço muito. Vou dizer a vocês, entre os 10 jogos de futebol da minha vida que eu vi, 53 anos, que eu mais torço, entre os 10 que mais torci, o Fluminense Borussia. Legal. Torci mesmo. E o retrato dele do lado da televisão, me emocionei demais, assim, vendo. Ele estava ali comigo, tenho certeza disso. Olha, arrepiou aqui, ó. Eu fiquei toda arrepiada. Eu também. Apesar de eu não torço para nenhum. Olha, também assim, né, meu pai que é flamenguista, eu sou flamenguista, né, já faleceu, eu gosto de futebol devido ao meu pai, então assim, de ficar ouvindo rádio, pequenininho, panorama esportivo, aquelas coisas todas, mas assim, meu avô também é um sinônimo muito forte na minha vida, ele era vascaíno, mas eu não torcia por Vasco, eu não torço para time, vale ele, não torço, se não for Flamengo, não torço para ninguém, eu boto lá, quando a Luizinha fala, torço, eu espero que o Botafogo ganhe, eu falo assim, infelizmente não, tomara que não ganhe. 9h15, gente. Vamos lá. Valeu. Obrigado a todos aí. Obrigada aí. Valeu. Um abraço. Gente. E a você até amanhã, que nos acompanha amanhã. Vamos voltar aqui com essa bancada, trazendo, como a Lu já disse aqui, mais 2 convidados para continuar falando de futebol e de Copa do Mundo, claro, de clubes, a partir das 7 da manhã, no Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue ligado, continue aqui na Folha FM.
Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas